do chat e tudo mais, e aí estamos juntos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Inicialmente, espero que todos estejam bem, na medida do possível, nesse período difícil que estamos todos passando. Agradeço inicialmente a Ortopediatrics pelo convite de fazer parte dessa sequência de ciclos de atualização. Serão 5 temas a princípio, né, começando hoje. Semanalmente, às quartas-feiras, nós vamos disparar os convites a cada semana, após a apresentação da semana anterior, sempre no mesmo horário. Abordaremos a correção da marcha agachada, as osteotomias do fêmur de correção para rotação com haste, as complicações das osteotomias nos membros inferiores na PC e as fraturas, tratamento das fraturas do fêmur na criança. Então, vamos para o nosso primeiro tema de hoje. A intenção é fazer uma revisão teórica, na sequência, mostrar alguns casos e deixar um tempo substancial de pelo menos 20 minutos, um pouco mais que isso, para que possamos discutir e responder as perguntas de vocês. Os casos, muitas vezes, são casos para reflexão, não são casos que têm a intenção de pregar nenhuma filosofia que deva ser seguida, mas, muitas vezes, mostrar as técnicas mais comuns e abrir para discussão. Então, essa é uma iniciativa da Ortopediatrics, conta com o apoio da SBOP, no que tange à divulgação da educação continuada. Então, vamos abordar hoje a displasia dos quadris na paralisia cerebral. Todos sabem que a gente usa como base para identificar o problema uma radiografia em AP de bacia, né? E essa definição de subluxação, quando 1/3, quando 30% da epífise está lateral, ao reborde lateral do acetábulo, ela foi descrita pela primeira vez por Chahar, em 1975. Muitos atribuem ao Reimers, mas na verdade no próprio artigo do Reimers ele cita o Chahar. E por que tem esse valor de 30%? Em esqueletos em crescimento, em crianças, né, uma vez que 30% da epífise encontra-se lateral, ou no limite lateral do acetábulo, existe uma chance disso evoluir com o crescimento. Então, é uma situação potencialmente não estável. Tá? E para fins de definição, vocês todos são conhecedores disso, né? Então, quando essa extrusão é superior a 30%, é subluxação, e quando toda a epífise está para fora, é luxação. É um problema comum na PC, né? É a segunda alteração ortopédica mais frequente, a primeira é o pé equino, tá? E de forma geral, 1 em cada 3 pacientes com PC vão ter subluxação ou luxação do quadril. Esse problema cresce de acordo com a gravidade. Dos pacientes nível 5, cerca de 90% vão ter esse tipo de problema. E a causa hoje em dia é mais atribuída ao atraso e redução na descarga de peso sobre os quadris, né, e nas forças anormais que estão em torno dessa articulação. Isso leva à manutenção de alterações morfológicas do fêmur proximal que não se remodelam com o crescimento. Então, notem na radiografia esse valgo absurdo do fêmur proximal. É uma criança de 8 anos, né, que tem um valgo absurdo, um valgo de 180 graus. Tá? Então, a persistência da anteversão femoral aumentada e o valgo do fêmur proximal, hoje em dia, são considerados os fatores determinantes principais da displasia do quadril na PC. Uma sequência agora de artigos oriundos de Melbourne, vou mostrar para vocês, da Austrália, né, que contribuíram bastante nesse conhecimento atual sobre o problema. Tá? O primeiro ponto importante, que existe uma crença no passado, é que a espacidade, muitas vezes o encurtamento dos adutores, eram os principais agentes causais do problema. Né? Então, nesse levantamento epidemiológico feito na região de Melbourne, alguns anos atrás, notou-se que mesmo os pacientes hipotônicos tinham uma prevalência bastante alta de displasia do quadril. Então, isso acaba excluindo, ou pelo menos deixando a espacidade em segundo plano. Né? Então, o atraso motor, atualmente, é o principal determinante dessa alteração. Esse plano gráfico mostra a evolução da anteversão femoral numa criança normal ao longo do crescimento. Tá? Então, nasce em torno de 40 graus de anteversão e, aos poucos, a mesma vai reduzindo, tá? Até por volta de 11, 12 anos, uma redução mais abrupta após o sinal do crescimento. Tá? Isso realmente não acontece em pacientes com paralisia cerebral. Tá? E
a gravidade da persistência dessas alterações é maior quanto mais grave é o paciente. Então, aqui também um estudo de Melbourne, publicado no JBJS, no volume britânico, né, mostra que a antiversão femoral ela é maior quanto mais grave é o paciente e, principalmente, o ângulo cérvico diafisário, o valgo do fêmur proximal, também cresce de acordo com a gravidade do paciente. E a prevalência, a incidência da displasia do quadril no PC sobe de maneira bastante acentuada com o aumento da gravidade. Então, ela chega a ser quase que nula em pacientes com função alta, nível 1, ao passo que pacientes nível 5, cerca de 90% dos mesmos vão ter subluxação ou luxação. Então, o atraso motor do paciente e a persistência das alterações proximais, hoje em dia, são considerados os principais fatores determinantes da alteração. E é um problema progressivo. Uma vez presente a subluxação, ela tende a aumentar com o tempo. Vou dar para vocês um exemplo que eu tive a chance de acompanhar ao longo dos anos que trabalho na CD. Então, em 2000, essa criança era uma PC nível 4, né, que apresentava uma extrusão dos quadris em ambos os lados, e na época a indicação foi uma ostomia varizante do fêmur proximal em ambos os lados. Por questão religiosa, a paciente era testemunha de Jeová, ela recusou o procedimento, os familiares, na verdade, né, pela chance de transfusão sanguínea no pós-operatório. 4 anos depois, ela volta, no lado esquerdo, o quadril está mais subluxado, a subluxação agora é maior que 60%, tá? E já começa a ter, já existe displasia acetabular. O lado direito não teve tanta progressão. Foi feita a nova proposta, claro, o plano mudou. Aqui, além de varizar o fêmur, seria necessário uma ostomia da pelve. Também existiria, sim, um risco de transfusão sanguínea. E, novamente, houve recusa familiar. 10 anos depois disso, em 2014, a paciente retorna. E retorna agora com dor no quadril esquerdo. Tá? Notem a alteração da cabeça femoral. Esse quadril nunca foi operado. Tá? A própria combinação do atraso motor da espacidade esmagou a cabeça femoral da paciente. E agora, perante um quadro doloroso, não sobraram muitas alternativas, ela partiu para um processo paliativo, para alívio sintomático. Por ser uma cirurgia de menor porte e na vigência do quadro doloroso, a família aceitou o procedimento. Mas isso mostra claramente como que pode evoluir a situação quando não tratada. Um exemplo, agora no intervalo de curto um pouco menor, né, na qual a subluxação aumenta visivelmente no intervalo de 2 anos. Tá? Então, muitas vezes os pacientes perguntam para a gente, para mim, né, para os médicos que tratam, doutor, posso esperar a cirurgia? Esperar alguns meses, talvez não tenha nenhum problema. A família pode se planejar, tem uma cirurgia muitas vezes que não é de pequeno porte. Tá? Esperar alguns anos pode ter mudança. Tá? Não ao ponto de inviabilizar a reconstrução, mas sim de aumentar o porte cirúrgico. Tá? Então, uma vez subluxado, via de regra, é uma situação que tende a ser progressiva. E quais as consequências disso? Né? A longo prazo, os quadris luxados tendem a ser mais dolorosos que os quadris subluxados ou mesmo locados. Então, as barras aqui em laranja indicam a ausência de dor. Tá? Então, nesse estudo de Begg, em 1993, tá? Nos casos com os quadris reduzidos, existia uma grande prevalência de 70% sem dor. Ao passo que essa prevalência de pacientes sem dor cai nos subluxados e cai muito nos quadris deslocados. Então, quanto mais o quadril está na posição habitual dele, ele tem uma chance menor de incomodar a longo prazo. E claro, essa foto é um caso extremo, né? Felizmente, mesmo os casos não tratados, a grande minoria evolui assim, mas de forma geral, hoje em dia, utilizando ferramentas como o CP Child, existe sim queda documentada na qualidade de vida dos pacientes com subluxação e luxação dos quadris. E o tratamento desse problema vai depender de vários pontos, vários aspectos. Né? Primeiro, no tamanho do problema, né? Na magnitude da subluxação. É diferente tratar um quadril que se apresenta assim, com subluxação de 30%, do que um quadril totalmente luxado, ou mesmo um quadril sem a menor chance de reconstrução. A idade também é um fator determinante para a escolha do que fazer.
as alterações ósseas presentes, secundárias, se tem ou não dor, as condições clínicas do paciente, claro, o alinhamento de tudo isso com a família, a expectativa, os objetivos também da família. E um grande problema, principalmente no meio não ortopédico, nos profissionais que têm mais contato diário com o paciente, às vezes fisioterapeutas, até mesmo a família, que o período sintomático desse problema é muito pequeno. Então, o momento que isso passa a incomodar o paciente, geralmente é um momento tardio e já bastante no final da janela de oportunidade que temos para tratar. Na maior parte do tempo, uma vez a supressão presente, ela tende a ser silenciosa, com sinais clínicos muito discretos e muitas vezes, quase sempre, sem dor significativa. Isso torna fundamental a busca ativa do problema, a vigilância do problema. E por que se fazer a vigilância? Sabemos que, uma vez presente a subluxação, ela tem alta chance de ser evolutiva, de aumentar com o crescimento, principalmente nos pacientes nível 4 e 5. Também sabemos que a qualidade de vida do paciente piora na medida que aumenta a subluxação. E também é fato que quanto mais precoce é o tratamento na subluxação, ele é mais simples, mais efetivo e com melhores resultados de ficar assintomático a longo prazo. Esse trabalho do grupo do Freeman Miller, publicado já há alguns anos, foi em 2016, ele mostra alguns pontos interessantes. Primeiro, a taxa de progressão da subluxação, de acordo com o nível motor. Então, essa taxa com base no índice de migração, isso é uma porcentagem. Então, no nível 5, a subluxação, uma vez presente, ela tende a aumentar cerca de 12% ao ano. Ao passo que nos pacientes mais funcionais cai bastante. Normalmente, nessa própria amostragem do Freeman Miller, as subluxações foram identificadas em média aos 4 anos de idade, sendo que a luxação ocorre alguns anos depois, em média 6, 7 anos de idade. E quais são os princípios da vigilância do quadril na PC? De forma geral, identificar os sinais precoces da subluxação através de programas de busca ativa. Uma vez identificado o problema, ou necessitando de mais suporte para identificar essa situação, encaminhar para um ortopedista pediátrico. A avaliação geralmente é clínica e radiográfica, e historicamente os primeiros programas que foram estabelecidos foram na Austrália, na região de Vitória e na Suécia. De forma geral, todos os programas de vigilância vigentes ao redor do mundo, eles têm como base o uso rotineiro do GM-FCS, a aplicação de exame físico, exame clínico, para checar o arco de movimento dos quadris, uma radiografia em AP de bacia e a avaliação de algumas perguntas junto à família. Se a família notou no intervalo entre as visitas alguma mudança com relação à função do paciente, alguma mudança com relação ao arco de movimento das pernas, dos quadris para fazer a higiene, e se porventura surgiu algum desconforto, mesmo sabendo que esse fato em específico não é muito frequente, principalmente na primeira década de vida. Alguns trabalhos já mostram a efetividade desses sistemas de vigilância. Gordon, em 2006, fez uma revisão sistemática sobre o assunto, e conseguiu identificar que esses programas de vigilância são efetivos para detecção precoce da subluxação dos quadris no PC e, de forma geral, esses programas conseguiram reduzir a necessidade de cirurgias reconstrutivas tardias, assim como de procedimentos paliativos. Um outro trabalho bastante interessante, publicado em 2011, comparou a situação de 2 países da Escandinávia. Na ocasião, a Noruega não tinha nenhum programa de vigilância, de prevenção, e a Suécia, sim. Levou em consideração crianças nascidas de 96 a 2003, nível 3, 4 e 5. Na Noruega, houve 15% de luxação e a idade média na ocasião da cirurgia foi de 7 anos. Na Suécia, 0,7 de luxação. E a idade da cirurgia mais precoce, cirurgia em torno de 5,7 anos. E um trabalho intrínseco da Suécia, publicado também em 2014,
observou a taxa de luxação do quadril ao longo de alguns períodos, né? De acordo com o programa de prevenção, de vigilância, foi ficando cada vez mais abrangente, né? Então, entre 90 e 91, havia 8% de quadros luxados. Entre nascidos em 92 e 97, 0,5%. E nascidos de 98 a 2007, não tinha mais luxação de quadril em PC na Suécia, estando uma vez o programa de vigilância bem estabelecido. Nos casos que foram vistos de forma retrospectiva, todos os casos com luxação tinham dor. De forma geral, 13 dos pacientes necessitaram de alguma cirurgia, desde partes moles, varizante ou mesmo oportunidade da pelve. E o programa de vigilância foi efetivo para detectar a luxação de forma precoce e introduzir o tratamento de forma mais inicial possível. Então, vamos entrar um pouco mais no tratamento. Assim, para a nossa área, ortopedia pediátrica, é consenso, é uma coisa clara para a gente que, até o momento, não há nenhuma evidência que o tratamento não cirúrgico seja efetivo para tratar um caso já estabelecido de subluxação ou luxação. Se a prevenção disso ela é efetiva através da descarga de peso, uso de parapódio, quadris mais em abdução, é discutível. Tá? Mas uma vez presente a subluxação, não tem nenhum método não operatório que seja efetivo para a redução da mesma. Tá? Isso para nós é uma informação mais clara, mas nem sempre é clara para profissionais não médicos, terapeutas, muitas vezes fisiatras, enfim, mas é bom reforçar isso daí. E, de forma geral, a abordagem cirúrgica divide em 3 grupos principais. As cirurgias preventivas, basicamente intervenção em partes moles e crescimento guiado. As cirurgias reconstrutivas, quando ainda é possível você manter a articulação do quadril. E as cirurgias de salvação, salvamento, nas quais você já perdeu o quadril, você vai fazer alguma coisa para tentar atenuar o sofrimento do paciente. Vamos por partes. Tá? Então, a abordagem em partes moles, a tenotomia dos adutores do quadril, é considerada uma intervenção preventiva. Por quê? Ela tem sucesso como forma única de tratamento quanto mais leve é o problema e quanto mais novo é o paciente. De forma geral, nas minhas mãos, os casos que eu tenho de sucesso com essa abordagem foram crianças sempre abaixo dos 6 anos e extrusões leves, abaixo de 40%. O melhor trabalho sobre o tema, eu considero que seja um trabalho do Freeman Miller, do JPO de 97, que ele menciona uma taxa boa de resultado, uma taxa excelente, na verdade, de 80% a 90%, em crianças nível 2 e 3, abaixo de 8 anos, e com subluxação abaixo de 60%. E resultados não muito animadores em pacientes nível 4 e 5, onde os resultados podem oscilar de 10% a 60% de bons resultados. Um estudo mais recente, feito também em Melbourne, o primeiro autor é o Benjamin Shore, em que ele tentou mostrar como se comporta o sucesso dessa cirurgia ao longo dos anos. Essas imagens são do estudo do Shore, não são minhas, as radiografias. Tá? Mas, de forma geral, quanto melhor o nível motor do paciente, essa primeira linha contínua, são pacientes de nível motor 2. Tá? Então, fez partes moles, depois de algum tempo, de 2 anos, houve uma certa piora dos quadris, depois eles se mantiveram e ficaram assim até o restante do acompanhamento. Nos níveis 3, 4 e 5, essa piora do quadro ela é mais precoce, tá? E ela é cada vez mais grave, quanto mais grave é o paciente. Tá? Esses 2 exemplos que o Benjamin Shore compartilhou no trabalho deles. Aqui em cima, paciente de nível motor 2. Tá? Vocês notam os quadris subluxados, fez a intervenção em partes moles e com 5 anos o quadril já melhora, com 7 anos mais ainda, e com 12 anos são quadris com ótimo aspecto, quadris locados. Aqui embaixo, paciente nível 5, né? Você até nota aqui uma válvula de derivação, uma DVP. Tá? Então, paciente ainda jovem, com 2 anos de idade, quadril piorando, quadril praticamente luxado dos 2 lados, feita a abordagem em partes moles, uma certa melhora, e com 6 anos o quadril volta a luxar. Tá? Então, a mensagem do Shore foi essa, né? Então, a intervenção em partes moles funciona melhor quanto melhor o nível motor do paciente.
Um método um pouco mais recente, que também se enquadra dentro dos preventivos, é o crescimento guiado do fêmur proximal. Tá? Já existe algum material interessante sobre esse tema, né? Esse crescimento guiado é feito com um parafuso canulado. Tá? Tem um trabalho relativamente recente em conjunto do grupo italiano com o John Davis, publicado no JPO em 2017, desculpa. A idade média dos pacientes tratados foi de 7 anos e meio. Tá? Observe isso daqui. A redução média da extrusão foi de 35% para 23%, no intervalo de 5 anos. Tá? Então, é uma abordagem interessante, tá? Mas que, na minha visão, não se aplica para casos mais avançados. Tá? Então, você pode utilizar para casos iniciais, tá? Porque o grau de correção que você vai ter vai ser um grau não muito grande, no intervalo de tempo razoável. Tá? Mas é uma abordagem que tem que estar no nosso arsenal. E ficar atento para possíveis complicações relacionadas ao parafuso, desde quebra, desde migração proximal, até dificuldades na remoção do mesmo e eventual necessidade de cirurgias do fêmur proximal. A ostomia varizante do fêmur é um tratamento já reconstrutivo, você visa preservar a articulação do quadril, normalmente indicada quando a extrusão supera 40%, geralmente em crianças acima de 4 anos, por 2 motivos, pelo tamanho do fêmur proximal e pela chance de recidiva do valgo, vou mostrar uns casos mais adiante. Tá? Isso tem muito debate hoje em dia, né? Mas, via de regra, você tem maior segurança em se fazer a varizante isolada quando o acetábulo tem bom aspecto, na ausência de displasia acetabulular significativa. Mas eu vou discutir bastante esse tema mais adiante nos casos. Tá? E, mais frequentemente, ela costuma ser combinada com a ostomia do acetábulo. Aqui um exemplo para vocês, um caso que ela foi feita de forma isolada. Tá? Então, tinha um quadril com melhor aspecto, outro com subluxação já de 50%, fez a varizante dos dois lados para fins de simetria, tá? Os dois quadris estão contidos. Então, com relação à idade, a principal preocupação é essa, né? Então, o fêmur proximal ele revalgiza com o crescimento. E quanto mais nova é a criança, e mais grave também, essa revalgização é maior. Tá? Um outro trabalho do Benjamin Shore, publicado em 2016, tá? Mostra que essa revalgização do fêmur ocorreu principalmente em crianças que sofreram a varizante abaixo dos 6 anos e crianças não deambuladoras. Aqui embaixo é um exemplo de um paciente meu, né? Então tinha subluxação dos dois lados, tá? Paciente nível 4, tá? Fez a varizante dos dois lados, melhorou o aspecto dos quadris. Alguns anos depois, vamos observando a posição da placa, né? Pega aqui o lado esquerdo, a lâmina da placa está melhor centralizada aqui no colo, né? Então a lâmina vai crescendo, a lâmina vai descendo, né? A placa vai descendo e o colo vai revalgizando. Tá? Até que, 2 anos depois da intervenção, a lâmina está aqui embaixo e o colo já revalgizou bastante. Tá? Então essa criança nem era tão nova, na ocasião ela tinha 6 anos, mas é um aspecto que tem que ficar bastante fresco na nossa memória, porque pode acontecer. Quanto mais nova a criança, maior é o risco. Tá? E a combinação entre a ostomia do fêmur proximal e a ostomia da pelve, né? Ela tem indicação clássica em extrusões também acima de 40%, crianças acima de 4 anos, com displasia acetabular, e geralmente com índice acetabular maior que 25 graus. Tá? Então, aqui um exemplo bastante clássico, já notem que é o acetábulo displásico. Né? Compare os dois acetábulos, aqui à esquerda. Né? Então, o acetábulo é côncavo, né? A borda do acetábulo ainda é côncava. Aqui ela inverte, né? Ela passa a ser convexa. Então, aqui o sourcil está invertido. Né? Aqui é o sinal clássico de displasia acetabular. Então, muitas vezes, uma varizante aqui vai ser insuficiente, com certeza. Então, além de varizar, tem que fazer algo para deixar esse acetábulo mais profundo. Né? E, de forma geral, as reconstruções do quadril, elas têm um bom efeito para melhorar, tá, a migração, né, para centrar melhor o quadril. Esse estudo foi publicado no JBJS em 2015 pelo grupo suíço lá de Basel, tá, chefiado pelo Dr. Brunner. Tá. O meu autor aqui é o Eric Hutz, mas o chefe do grupo é o Brunner. Tá. E que, de forma geral, todas elas, a varizante e a ostomia da pelve, são efetivas para melhorar a migração. Mas os resultados com relação à intensidade da dor e frequência da dor são melhores quanto melhor for a cabeça. Tá. Quanto mais esférica for a cabeça femoral, melhor resultado você terá com relação à dor, frequência e intensidade.
Casos nos quais as cabeças já mostram alteração, você melhora, você consegue deixar esse quadril mais congruente, só que já espera um resultado mais limitado com relação ao alívio sintomático da dor. E os casos inveterados, luxações graves, nas quais não mais é possível reconstruir o quadril, nos sobram os procedimentos paliativos ou de salvação. Então, por definição, o quadril está perdido. Então, você quer proporcionar para o paciente algum alívio sintomático, uma melhora da posição, melhora dos cuidados, que são pontos, são objetivos importantes para serem atingidos. De forma geral, as ressecções do fêmur proximal são as cirurgias mais feitas para esse fim. Existem outras descrições, artroplastia de quadril, mesmo o pessoal da Santa Casa de São Paulo tem experiência com artrodese de quadril, mas globalmente as cirurgias mais frequentes dentro desse campo paliativo são as ressecções. A mais básica é a simples ressecção na base do colo. Quando o pequeno trocânter está na altura do acetábulo, você tem uma boa condição de fazer isso, então resseca na base do colo, faz sempre a interposição de partes moles, e muitas vezes com o pequeno trocânter à altura do acetábulo, você consegue ter um bom arco de movimento dos quadris. É uma técnica simples, rápida, com pouco sangramento, dispensa o uso do material de síntese e tem menos complicações. Para casos nos quais existe mais migração proximal, ou mesmo que você não consegue abduzir os quadris após a ressecção na base do colo, a opção é o procedimento de McHale, na qual também é feita uma ressecção na base do colo, só que, distalmente a isso, é feita uma ostomia valgizante do fêmur, para ganhar mais abdução dos quadris. A interposição de partes moles também é efetuada, e como aspecto positivo, você ganha mais abdução. Só que, como aspecto negativo, você tem que usar o material de síntese. Síntese na qual a parte proximal é uma parte mais frágil, geralmente com porose importante. E é muito frequente a absorção de parte desse fragmento proximal com o passar dos anos pós-cirurgia. Usávamos bastante uma placa DCP entortada para isso. Hoje existem placas específicas para esse fim. Só que ainda é um desafio aplicar o material de síntese nesse fragmento proximal. São crianças muito magras, né? E essa valorização, muitas vezes, torna essa parte proximal mais saliente. E, por fim, para os casos mais graves ainda, né, as ressecções abaixo do pequeno trocânter, né, dentre as quais o procedimento de Kessler-Schneider é o mais conhecido. Né? Então, são casos graves com grande migração proximal. O pequeno trocânter geralmente está muito migrado proximalmente. É fundamental que se faça a interposição de partes moles. E, classicamente, é uma técnica que foi descrita com o uso da tração pós-operatória. Só que todos sabem a dificuldade de se manter uma tração em um paciente com PC, que geralmente tem várias deformidades associadas. Né? Então, hoje em dia, a tração é uma opção, mas alguns autores descrevem o uso no fixador externo proximalmente, mas a qualidade óssea também não é boa. Tá? Então, isso acaba sendo um desafio à condução pós-operatória desses pacientes. Como complicações, é muito comum ter ossificação heterotópica após as ressecções e mesmo migração proximal. Que é um gasto gravíssimo, né? Que o quadril esquerdo está com luxação anterior, o direito com luxação pós-lateral. É até difícil ver tudo que está acontecendo. Né? Foi feita uma ressecção, tipo Kessler-Schneider, à esquerda, né? E já houve alguma migração proximal. O quadril parece locado, mas na verdade é o fragmento que foi ressecado, acabou brigando e ficando na altura do acetábulo. E no lado esquerdo, uma ressecção simples na base do colo. A parte de revisão geral era essa. Agora eu tenho a intenção de mostrar alguns casos clínicos para vocês. Vou deixar algumas questões em aberto, né? Depois disso, vamos tentar responder as colocações de vocês. Tudo bem? No primeiro caso, seria uma situação mais próxima do ideal, né? Uma criança com 5 anos, um PC tetraparético espástico de um motor 5. Né? E claro, sem nenhuma queixa álgica, sem uma queixa de dor. Uma criança acompanhada com frequência, com terapeutas, com ortopedistas, e notou-se uma subluxação do quadril no lado direito em torno de 50%. Uma criança com boa abdução dos quadris, sem retração dos adutores, tá? E não tinha o que alongar. Tá? Então, a opção foi já partir para a ostomia varizante do fêmur dos dois lados, para fins de simetria, para fins de equalização de membro inferior. Então, feita a varização em 2016, 1 ano e 2 meses depois, foi retirado o material de síntese, tá? E com cerca de 3 anos de procedimento, os quadris estão locados,
Parece ocorrer alguma revalorização, mas ainda muito sutil, mas os quadris guardam boa relação com 3 anos de pós-operatório, agora com 8 anos. Então, uma criança jovem foi identificada no momento que o quadril começou a subluxar, foi tratado e está sob controle até o momento. 5 anos, mas uma parte um pouco diferente. Uma tetra espástica, só que mista, com distonia associada. Também nível 5. E, com 3 anos e meio de idade, ela recebeu, os quadris estavam subluxando, recebeu abordagem em partes moles, alongamento de adutores de quadril e psoas, dos dois lados. Mas, nesse caso em específico, a abordagem em partes moles não foi efetiva para controle da subluxação. E o quadril continuou a subluxar. Então, uma criança leve, uma criança com 14 quilos. Então, com a vigência de uma subluxação de 50% à direita e uma subluxação maior à esquerda. Foi planejada para ela a intervenção em 2 etapas, começando pelo lado esquerdo, o lado mais grave. Então, em outubro de 2017, foi feita a ostomia varizante do fêmur com rotação externa, a ostomia da pelve tipo DH, e com o intuito de tentar atenuar esse aumento da distonia no pós-operatório, foi feita a aplicação simultânea de toxina botulínica em isquiotibiais, adutores de quadril, reto femoral e paravertebrais, lombares, direito e esquerdo, no ato cirúrgico. Eu sempre fui muito conservador com relação ao uso de gesso pélvico-podário após cirurgias no quadril na PC. Eu tenho mudado um pouco essa visão com o advento das sínteses mais rígidas, essas sínteses que você consegue, mesmo em placas anguladas, combinar parafusos bloqueados. Então, para essa criança em específico, eu fiz uma mobilização mais não gessada. Utilizamos talas de lona no joelho dos 2 lados e um triângulo de abdução. E foi bem. Mesmo sendo uma criança distônica com espacidade, o pós-operatório foi tranquilo, não teve nenhuma intercorrência que fugia do curso normal. 6 meses depois, lado esquerdo bem consolidado, bem cicatrizado, cabeça com bom aspecto, partimos para a execução dos procedimentos à direita. E fizemos exatamente a mesma coisa, tanto em termos de ostomia do fêmur e da pelve, a aplicação simultânea da toxina botulínica e o mesmo esquema de mobilização, com talas no joelho e triângulo de abdução de espuma. Essa placa da ortopediátrica, a LCB, a menorzinha, a infantil, é uma placa muito interessante, que é uma placa, ela é compacta, uma placa pequena e muito rígida para o tamanho da criança. Então você tem, além da lâmina, que é uma lâmina mais espessa que a convencional, a opção do parafuso bloqueado proximal e distalmente um parafuso bloqueado e outro cortical. Então essa é uma placa pequena, uma placa muito estável. E mesmo não usando gesso, não tivemos nenhum problema com relação a perder a redução. Em julho de 2019, retiramos o material de síntese dos 2 lados. De novo, olhem, aqui já havia 6 meses de execução do lado esquerdo. Olha onde está o parafuso proximal. Um tempo depois, ele vai descendo, ele vai migrando proximalmente. A criança cresce, o material de síntese vai descendo. Então, retiramos placa e parafuso, quadris com bom aspecto, locados na posição, caso mais grave, mas sob controle. E mesma faixa etária, ainda 5 anos. Tetraparisia espástica, nível motor 5, sem cirurgias prévias. Só que o quadril direito, luxação mais alta, luxação total de quadril, e o esquerdo em melhores condições, mas a direita luxação total. Geralmente, na vigência de situações como essa, a minha opção, além de varizar o fêmur e fazer o DH, é abrir o quadril, fazer a redução aberta do quadril. Acho que tem uma segurança maior de eu obter a redução e a redução se manter nessa posição. Alguns casos, quando eu tentei fazer sem abertura de cápsula, muitas vezes eu fiquei insatisfeito com a redução que eu obtive. Então, quando já tem um caso de luxação total, mesmo ciente que você abre o quadril, você aumenta um pouco mais o risco de infecção, risco de necrose vascular, eu acho que você tem uma chance melhor de esse quadril mais reduzido. Em virtude da luxação mais grave de um lado, a equipe de reabilitação notou o encurtamento dessa perna, por isso mandou para o médico. Era uma criança que, mesmo quadril luxado, não tinha dor na ocasião. Então, em outubro de 2018, fizemos varizante dos 2 lados, dos 2 fêmures. À direita, ostomia da pelve, tipo DH. Alongamos adutor à direita, redução aberta do quadril direito. Na ocasião, em virtude da abertura da cápsula, eu optei por usar o gesso pélvico podário. Então,
quis aumentar mais um pouco o meu grau de segurança, não temendo a parte óssea, mas sim para dar mais tempo da parte de partes móveis do quadril cicatrizar, optei por usar o gesso pélvico podado. Em fevereiro de 2020, agora, né, osteotomias bem consolidadas, quadris bem alocados, cabeça femoral com bom aspecto, a princípio sem sinal de sofrimento nas epífises femorais, optamos por retirar material de síntese dos dois lados. Tá? E, disse para vocês, eu não tenho experiência com crescimento griado proximal com parafuso, mas mais recentemente eu tenho feito nos pacientes nível 5, 4 e 5, mas mais nível 5, tá? Quando eu tiro o material de síntese, eu passo uma broca de 3,2, 3,5, na parte mais inferior da física. Tá? Não tenho ainda muita informação como isso vai funcionar a longo prazo. Eu faço isso há 1 ano e meio, 2 anos no máximo. Tá? Então, não sei dizer para vocês se isso está sendo efetivo ou não. Mas tenho feito isso nos pacientes mais graves quando eu tiro material de síntese, para tentar evitar uma recidiva do valgo proximal. E agora eu vou mostrar uma sequência de 3 casos com a mesma faixa etária, nível motor 3, nos quais a abordagem foi diferente e nas quais, na verdade, eu também tenho algumas dúvidas de como proceder. Tá? Então, 7 anos de nível motor 3. Tá? É um paciente que tinha uma marcha bem restrita, uma marcha só em mentes fechados, uso do andador posterior, e durante a marcha chamava atenção a flexão dos joelhos e rotação interna dos quadris. Tá? Então ela foi encaminhada para mim para tratar o distúrbio da marcha a princípio. Tá? Quando fizemos a preparação pré-operatória e radiografia do quadril, notamos que havia uma subluxação mais à direita que à esquerda. Tá? Então a esquerda em torno de 20%, a direita mais, já em torno de 35%. O acetábulo esquerdo parecia com um formato melhor, o direito, na dúvida, né? Então, não era um acetábulo ruim, mas um pouco mais duvidoso aqui a borda lateral dele, não parecia tão bom quanto o esquerdo. De qualquer forma, optamos na ocasião por fazer a varizante do fêmur dos dois lados, com rotação externa, tá? E para corrigir a flexão dos joelhos, fizemos uma transferência do semitendino para o tubérculos adutores. Isso no pós-operatório imediato, e depois de 1 mês, a osteotomia já em consolidação, e os quadris bem centrados. Né? Então, já no imediato, a gente nota que o formato do acetábulo, mesmo sendo igual dos dois lados, o lado direito ainda mostra uma concavidade. Né? Então, o sorcio ainda não parece invertido. Aqui se mantém. Os quadris têm bom aspecto. Então, nessa situação, uma subluxação ainda inferior ou próximo de 40%, o acetábulo ainda razoável, fizemos a varizante e parece que, para fins do quadril, ela vai ser suficiente para manter o quadril congruente e com bom aspecto. O acetábulo também com bom aspecto. Mesma faixa etária, 7 anos, PC de paresia espástica, de motor 3, sem cirurgias prévias. Também é uma marcha restrita, com andador anterior, flexão dos joelhos, equilíbrio dos tornozelos e quadris de rotação interna, sem dor. Aqui, a subluxação dele já é maior que a anterior. Então, já quase metade da epífise encontra-se lateral, ao reborde lateral do acetábulo. No acetábulo esquerdo, tá, a gente nota que ainda predomina a concavidade. O sorcio aqui começa a ficar alterado, mas no lado direito, a gente já nota que tem uma inversão do sorcio. Essa borda lateral do acetábulo começa a ficar convexa. Então, além de varizar o fêmur dos dois lados, nesse caso fizemos o DH também à direita. Tá? Notem, tanto no anterior quanto nesse, tá, são pacientes de motor 3. Tá? A margem que temos para varizar é diferente. No paciente nível 5, quanto nos 2 anteriores que eu mostrei, varizamos bastante. Né? 90 graus, 100 graus, aqui não. Então, aqui você tem que lembrar de preservar a musculatura glútea. Né? Então, a varização, 110, 120 graus, não muito diferente disso. Tá? E é um paciente do SUS que trata na CD. Para o SUS, nós temos a opção só do material nacional convencional. Tá? E, em terceiro caso, na mesma linha, né? Também 7 anos, também PC de paresia espástica, desculpa o erro aqui de digitação, de motor 3. Tá? Uma criança que, há 2 anos atrás, os quadris estavam subluxando, intervi em partes moles, alonguei adutor longo e grácil dos 2 lados e o psoas intrapélvico, também bilateralmente. Mas para ela, mesmo sendo nível 3, tá, ela tem uma boa resposta funcional no segredo pós-cirúrgico, né?
ela passou a andar mais com andador, distâncias maiores, maior resistência, só que o impacto sobre a subluxação não houve, o quadril continuou a subluxar. E sem dor. E foi um caso interessante, que talvez boa parte dos senhores tenham familiaridade com aquela plataforma Dr. Matters, que é ortopediátricas, enfim, tem os grupos de discussão. Eu coloquei esse caso para discussão na plataforma. E uma quantidade grande de colegas opinou sobre o caso, colegas com bastante experiência em paralisia cerebral. E de forma bastante prevalente, tendo como base que um paciente de nível motor 3, e a princípio com uma resposta funcional que estava sendo adequada, a sugestão que prevaleceu foi realizar apenas a avarizante do fêmur, sem mexer no acetalo. Foi isso que eu fiz. Avarizante dos dois lados, rodeio externo dos dois lados, mas não mexi no acetalo, mesmo ciente da displasia. São acetalos displásicos. E com 1 ano e 2 meses de pós-operatório, ela conseguiu manter uma melhora funcional progressiva. Hoje, ela tem uma marcha já comunitária, com o andadorzinho anterior dela, joelhos com bom alinhamento, pés com bom alinhamento, está alinhadinha, sem deformidades clínicas, indo bem funcionalmente. Tá? O arco de Shenton foi restabelecido dos dois lados, se mantém corrigido, né? Só que a displasia acetabular não melhorou até então. Então, estamos com um tempo aí de pós-operatório, né? E ainda sem nenhum sinal de melhora da displasia acetabular. Ela mantendo essa boa evolução motora, eu creio que é uma paciente que os quadris ficaram alocados. Então, o risco de ela ter esse quadril deslocado é um risco muito mais baixo quando comparado com um paciente não demolador. Só que eu tenho dúvidas em situações como essa, como vai se comportar essa displasia acetabular a longo prazo. Tá? Quanto tempo eu vou esperar para ter esse acetábulo remodelado? Ele vai remodelar? Eu não tenho resposta para isso. Tá? Então, eu trouxe esses 3 casos na sequência para reflexão. Tá? Hoje em dia, honestamente, eu não sei se eu fiz a melhor abordagem para esse caso. Tá? Eu me sentiria mais confortável e mais seguro a longo prazo se eu tivesse feito o DH. Pelo menos aqui no lado direito, até bilateralmente. Tá? Então, mas é um caso que está aberto. Então, Kerr Graham, Paulo Selber, são colegas que, para nível 3, defendem salvarizar o fêmur. E para eles, eu acho que eles não estão errados, essa displasia residual que, porventura, possa sobrar nos quadris, para o nível 3, não vai causar nenhum grande problema para eles. Mas são casos que estão em aberto que eu, enfim, continuo observando e tenho essa dúvida para compartilhar com vocês. E o último caso, eu trouxe esse último por ser um caso interessante e por ser o caso até hoje, o caso que me deu mais trabalho na minha carreira. Um garoto com 15 anos na ocasião, tem um BC misto, tinha espacidade, mas predominava distonia, nível motor 4. Tá? É um paciente mesmo com a distonia com a parte cognitiva preservada. Então, ele é inteligente. Claro, eu tinha dificuldade de comunicação pela questão da fala, mas compreensão total. E com uma tábua de comunicação alternativa, comunicava, enfim, perfeitamente, com uma boa percepção do ambiente em volta dele, bem orientado. Sem cirurgias prévias, e ele era acompanhado anteriormente por um colega meu, um colega que eu devo muito a ele, um colega mais experiente, que me ensinou muito, enfim, ensina até hoje na questão da carreira, mas pela questão da distonia desse paciente, ele sempre protelou a intervenção no quadril. Então, ele sempre teve receio de indicar cirurgia no quadril, vislumbrando que uma eventual cirurgia poderia ser traumática para o paciente, poderia dar muito trabalho no pós-operatório. Só que, com 15 anos, não teve mais jeito, né? Então, esse quadril começou a ficar sintomático. Tá? Então, ele foi encaminhado para eu tratar, esse colega já está em fim de carreira, perdão, mas ele já não opera caso de maior porte, né? Ele perguntou se eu podia assumir o caso. Na ocasião, ele fez a meia-culpa de ter postergado a intervenção, mas ele achou que deveria fazer, nesse momento, algo para aliviar a dor do paciente. Discutimos ressecção, mas não, achei que para um paciente distônico poderia ser pior, tá? E optamos tentar reconstruir o quadril. Então, quando passou comigo, postura antálgica, quadril esquerdo em flexão, tá? E perdeu a capacidade de fazer ortostatismo. Então, o plano para ele foi, fizemos a varizante do fêmur dos dois lados. Tá? No lado esquerdo, eu fiz a ostomia tipo DH, né? Não é o DH porque a física está fechada. A cartilagem trirradiada fechou. Mas é um osso que é um osso mais mole que o osso normal. Então, você consegue, no mesmo curso, na mesma direção do DH, fazer algo similar. Tá? Então, eu fiz uma ostomia tipo DH para ele, alonguei os tibiais mediais dos dois lados e, por ser distônico, fiz aquele mesmo esquema. No mesmo ato, apliquei toxina em reto femoral, adutor de quadril, isquiotibiais, mesalongando, também apliquei mais proximamente, né? E paravertebrais, lombares, dos dois lados.
Então, um garoto grande, garoto com 15 anos, tá? Que optei, mesmo com a distonia, para não fazer um gesso pélvico podálico. Seria muito difícil cuidar dele, os familiares de um cara grande, né? Então fizemos gesso ínguino madelar dos dois lados, junto com o triângulo de abdução. Esse paciente teve a pior evolução que eu vi até hoje em termos de pós-cirúrgico. Uma evolução que, mesmo tratando paciente distônico, ela fugiu totalmente de tudo que eu tinha visto até então. Tá? Na minha concepção, acho que a distonia ela realmente era muito forte, mas questões comportamentais, questões de ansiedade, até questões familiares corroboraram para ser um pós-operatório terrível. Né? Eu passava visita diariamente, durante a visita, mesmo na vigência do gesso, ele se contorcia na cama, virava ventral para dorsal várias vezes. Né? E toda visita quase eu radiografava o quadril dele, porque eu achei que a placa tinha soltado. Né? Então tem uma evolução péssima, com uma agitação psicomotora e pior da distonia, uma coisa absurda. Né? A tolerância à dor dele era nenhuma, né? Então qualquer insulto doloroso ele respondia muito mal. E o resumo da ópera é que ele ficou internado 21 dias. E sendo que nesses 21 dias, ele ficou 14 dias em UTI, pela necessidade de sedação, tá? E usou um catéter peridural por 14 dias, 2 ciclos de 7 dias. Né? Ele usou 7 dias, os anestesistas tiraram o catéter, ficou poucas horas sem catéter, eles não aguentaram, tentaram controlar por medicação intravenosa, sem sucesso, passaram outro catéter na UTI e ficou mais uma semana. Tá? Consequentemente, usou uma sonda vesical de demora por 14 dias. Foi embora com 3 semanas, com a dor melhor controlada, só que uma semana depois que tinha ido embora do hospital, ele retornou. Então ele foi reinternado com 28 dias de cirurgia. E retornou com infecção da urina, né? E um abscesso no quadril direito. Né? Então esse quadril, um abscesso bastante perceptível. No mesmo dia da reinternation, foi feita a limpeza cirúrgica do quadril direito, drenado uma quantidade grande de secreção achocolatada desse quadril mesmo. Tá? A infecção urinária dele e o quadril tinham patógenos diferentes, né? No quadril era um estáfilo mesmo, a infecção urinária era um gram negativo. Tá? Então foi tratado por antibiótico em largo espectro para as duas situações. Tá? E uma semana após a limpeza cirúrgica do quadril, tá? Ele começou a ter uma deiscência na incisão do quadril direito. Né? Então aqui vocês estão vendo é a placa que começou a aparecer. Tá? E ainda com cerca de um mês de pós-operatório. Tá? Então, utilizamos o curativo a vácuo nesse quadril por 4 semanas. Aos poucos, a dor foi melhorando, tá? E conseguimos dar alta hospitalar após 60 dias da cirurgia inicial. E essa era a imagem com 60 dias. Então, os quadris locados, a placa não soltou, tá? Mesmo com a agitação toda, tá? E o calo era muito pobre até então. Tá? E, claro, pela questão da infecção, ele ficou em home care com antibiótico endovenoso por mais 3 meses. Com cerca de 3 meses de pós-operatório, 3 meses, 5 meses de pós-operatório, as incisões estavam com bom aspecto, sem nenhum sinal de recidiva da infecção, esse era o aspecto da incisão. Teve alta do home care, tá? Assim, com 5 meses, osteotomias com calo exuberante, né, dos dois lados, uma quebra do parafuso proximal do lado esquerdo, tá? Mas assintomático. Então, a cabeça femoral esquerda com achatamento, né, pré-operatório, mas bem contida. Tá? E essa fase mais aguda parecia ter passado. E agora, no começo de 2020, radiografias atualizadas, né? Essa é a pré, né? Essa é a última radiografia, calão exuberante dos dois lados, o parafuso quebrado, já mencionado, né? E os quadris com bom aspecto. Tá? E agora, já com bom tempo de pós-operatório, ele readquiriu a capacidade de ficar em pé, está totalmente sem dor, está contente. Então ele faz futebol adaptado, ele é São Paulino fanático, né? Infelizmente. Mas hoje tem uma boa resposta. E o colega aqui, o Dr. Carlos Santos, que me encaminhou o caso, ele sempre me pergunta, ele me instiga a pensar. O lado que infeccionou foi o lado direito, né? O lado do quadril era locado. O lado que eu operei para fins de simetria e equalização. E foi o lado que infeccionou. Ele sempre joga a pergunta para mim, Mauro, infecção no lado direito. Você se arrepende de ter feito o lado direito? Eu penso muito nisso, né? Era um caso que, há uns meses atrás, eu tinha arrependido de tratar ele, porque eu passei pelo menos 2 a 3 meses passando visitas quase que diárias no hospital. E foi um caso que complicou. E hoje em dia, quando nós vamos passando ao longo dos meses, né? Hoje eu estou satisfeito com o resultado. E
eu creio que essa resposta exuberante que ele teve no pós-operatório seria a mesma se eu tivesse feito só o lado esquerdo e daria o mesmo trabalho. E perante o mesmo trabalho, provavelmente eu não faria o lado direito. Então, teria o quadril esquerdo resolvido, mas com uma perna mais curta e assimétrico. Então, essa capacidade de ficar em pé, ele perderia, né? Ou ficaria muito difícil, teria que compensar. Então, é uma situação bem difícil que, ao final das contas, perante todos os percalços que tivemos, acho que ele conseguiu ter uma boa evolução e meu objetivo final foi cumprido. Então, hoje em dia, era um quadril já em que a reconstrução era questionável, tá? E tem um quadril hoje locado, assintomático, com uma boa chance de sobrevida por bastante tempo. Pessoal, esses seriam os casos que eu tinha para mostrar, a revisão dos temas que nós apresentamos, e agora a intenção é que o Aparício possa direcionar as perguntas para que possamos debater um pouco o assunto. Tá? Pessoal, muito obrigado.